Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Preto no Branco, o podcast da Associação Desportiva Sajonense. O meu nome é Pedro Fernandes, sou o diretor de comunicação da Associação Desportiva Sajonense Futebol SAD e já tenho aqui comigo o primeiro convidado de hoje. É uma pessoa cuja história se confunde também com a da Associação Desportiva Sajonense, portanto que lhe deu ao longo destes anos. Fez formação no clube, no futebol, foi jogador da equipa sénior, passou também por outros clubes. É filho de uma figura também histórica do nosso clube e na última temporada decidiu pendurar as chuteiras, mas não sair do futebol e abraçou uma nova carreira fora das quatro linhas como treinador de futebol, comanda a nossa equipa de sub-17 e, portanto, acredito que já todos saibam de quem estou a falar, sem mais demoras. Ruben Neves, obrigado, Ruben, por estares aqui connosco, por teres aceitado o nosso convite e por seres a primeira pessoa a participar neste novo formato. E como se chama o podcast Preto no Branco, vamos colocar as coisas já preto no branco e pergunto-te já, para começarmos a nossa conversa, porque é que decidiste acabar a carreira na última temporada? Olha, antes de mais, parabéns pela iniciativa e que seja um sucesso esta iniciativa que vocês estão a ter, porque cada vez mais as plataformas digitais e os podcasts chegam a mais gente, sobretudo mais jovem, mas acredito que no futuro chega a pessoas ainda com mais idade ainda. Espero mesmo que seja um sucesso e agradecer-vos desde já por ter sido o primeiro convidado para este programa, que espero que seja um sucesso, como já disse. Em relação à pergunta, o facto de ter decidido acabar, acho que já falei um bocadinho sobre isso nas redes sociais da Sajonense, mas vou voltar a dizê-lo, foi um bocado o facto de o futebol ser algo que está tão enraizado em mim e pelos meus antepassados, sobretudo do meu pai, de me ter incutido tanto a questão dele ser treinador e de ele me rever bastante nisso. Foi um bocado por aí, porque acho que ainda poderia dar mais alguma coisa ao futebol enquanto jogador, mas acho que também mais cedo ou mais tarde teria que dar o passo de ser treinador, porque é realmente algo que eu gosto mesmo muito, porque gosto muito de ver futebol, gosto muito de ver o jogo pelo lado tático. O ano passado, em paralelo com ser jogador, que no fundo era a minha atividade principal, também já treinava os sub-17. E comecei cada vez mais a gostar do treino, a gostar de organizar o treino, de preparar o treino, de ver os jogadores a evoluírem mediante as ideias que juntamente com a minha equipa técnica nós colocávamos em prática, e até fiz ali ali janeiro, fevereiro, fiz ali algum balanço entre onde é que eu sentia mais prazer. Continuava a sentir bastante prazer em vir treinar, mas já começava a ter mais prazer em ser treinador. E também tinha o sonho de querer acabar a carreira na Associação Desportiva Sajonense. Não sabia, até porque depois o clube levou uma transformação da SAD, se esse iria ser o interesse dos responsáveis, o que depois até se veio a confirmar, porque convidaram-me para continuar como jogador, mas a minha cabeça já estava a decisão tomada e decidi então pôr fim a uma carreira que acho que foi bonita, que poderia ter sido melhor, mas da qual eu me orgulho bastante. Já vamos lá. Como é que têm sido os dias? Ou como é que foram os dias seguintes? Sentiste muito a falta do treino? Ora bem, os dias a seguir a ter acabado a carreira foram bastante fáceis, porque acabamos por culminar uma época que acabou por ser desgastante na época passada, mas que acabamos muito bem na fase final com 6, 7 vitórias, não sei se foram 6, se foram 7 vitórias, acho que foram 6 vitórias consecutivas, uma das quais já não precisávamos sequer da vitória em Anadia, porque garantimos a manutenção em casa contra o Trofense. E depois o final de ano, termos terminado da maneira como terminamos, como eu já tinha dito também anteriormente, e volto a dizê-lo, porque não foi na emoção das palavras, que foi o melhor grupo de trabalho que eu apanhei enquanto jogador. E depois também foi ali um bocado a questão de querer acabar a carreira e acabar o grupo, no fundo, apesar de se ter mantido bastante jogadores de uma época para outra e a equipa técnica se ter mantido, e gente que está aqui, como vocês e como da direção, que se mantiveram, mas é sempre, ao final de uma época, há sempre ali uma quebra de uma ligação que se constrói ao longo dos meses, que é natural. E depois disso foi desfrutar com eles, aproveitar ao máximo, mas não tive muito tempo para fazer o que quer que seja, porque depois comecei-me a focar nos sub-17, que acabamos a época a dia 15 de junho, depois eu tive 15 dias a tirar o curso intensivo de treinadores em Aveiro, e depois, entretanto,
comecei a trabalhar e no dia 7 de junho já estava outra vez a treinar os sub-17 para iniciar a nova época e sinceramente, por mais estranho que pareça, eu não tenho sentido muita falta de jogar. Claro que às vezes sinto, sobretudo quando venho aqui ao domingo e vejo os meus colegas a jogar e às vezes até dá-me vontade de ir lá dentro, ou nem que seja estar às vezes no banco só depois a ajudar, mas tenho estado a minha vida tem estado tão ocupada com o início de trabalho, depois ter que organizar os treinos, preparar os jogos, ir para os jogos, que acho que ainda não tive tempo suficiente para pensar ou para parar e pensar que isto já acabou, porque também o facto de treinar todos os dias ao final da tarde, de estar constantemente em contacto com a relva, com os jogadores, embora que não sejam já meus colegas de equipa, mas meus jogadores, acaba, acho eu, por facilitar, mas até agora não tenho sentido falta e estou bem assim. Aquele final da época também, a época foi muito desgastante, o ano passado, quer aqui, quer mesmo no sub-17, mas aquele final foi brilhante, tanto de um lado como do outro. Sim, parece que às vezes o destino parece estar mesmo traçado e o que parecia praticamente impossível, quer de um lado, quer do outro, até mais dos sub-17 do que propriamente dos séniores, porque nos séniores nós sempre sabemos que tínhamos qualidade e que se calhar já faltava ali um cliquezinho de uma ou duas vitórias e que poderíamos conseguir o objetivo, mas também nos sub-17, porque foi um ano muito difícil, que a primeira fase muito complicada, um bocadinho à imagem deste ano, éramos um bocadinho patinho feio e depois acabou por ser mesmo o culminar de duas coisas fantásticas para mim, que foi acabar a carreira como jogador a garantir a manutenção da Sejourense, que já parecia uma coisa difícil a dada altura, mesmo no início da segunda fase, e o iniciar de uma nova que também parecia uma coisa muito difícil, mas que acabámos por ter sucesso. Sabemos que nem sempre isso acontece no futebol, nem sempre o sucesso vem quando nós mais desejamos, mas naquele caso parece que os astros se alinharam e correu tudo bem, como tu acabaste de dizer. Vamos um bocadinho lá atrás. Esta casa é praticamente tua. Também não moras longe, portanto, vista para o estádio tens, desde jovem, e esta casa é muito tua. Qual é a primeira memória que tens da Sejonense? A primeira memória eu acho que é com o Zequinha na altura chamava-se escolinhas, agora tem outra denominação, mas no campo ainda pelado. É logo a primeira imagem que tenho de andar a sair da escola, que andava no espadanal, e o meu pai ia-me buscar e depois deixar-me no campo para treinar com o Zequinha. Depois também já na altura o meu pai ainda jogava nos séniores, eu ao sábado de manhã, que eu não tinha a escola, vinha com o meu pai para o treino, no fundo, e lembro-me ainda dos balneários antigos, da caminhada para o túnel, da entrada para o túnel, o mítico túnel, que acho que ainda faz falta, que se calhar muita gente já não se lembra, mas eu ainda passei muitas vezes por ele, quando o meu pai ainda era jogador, embora eu não tenha muito... Lembro-me de ver o meu pai a jogar, mas tenho muito pouco, tenho uma vaga ideia, mas acho que são essas as principais lembranças que eu tenho da Sejonense. Lembro-me desde pequenino, naturalmente, de acompanhar a Sejonense e já vir ao estádio, já tinha esse hábito, e depois mesmo de ver jogos da formação, que era uma coisa que era muito mais usual do que hoje em dia é. Também o facto de agora os jogos serem nas travessas não é tão centralizado, também não facilita, mas acho que se perdeu esse hábito, não só na Sejonense, mas um bocado por todo o país, de se acompanhar mais os escalões de formação. Tu tiveste a certeza nessa altura que o futebol ia estar ali? Nessa altura, quando era jovem, quando começaste a vir para aqui, tiveste logo a certeza? Eu adorava jogar futebol e saía daqui e eu lembro-me de não poder jogar futebol em casa porque a minha mãe não me deixava, mas eu ir para o corredor e jogar futebol com meias e com fita cola agarrada às meias e estava contra as paredes dos vizinhos e esse tipo de coisas. E eu sempre gostei de futebol e sempre sonhei em ser algo ligado ao futebol, mas a verdade é que não é como agora, mas já na altura era natural que os jogadores que estivessem a treinar nas equipas de formação, como nos Portos, no Braga nem tanto, mas no Benfica, no Sporting, estavam sempre mais perto. E se calhar valia uma altura que, quando estava na faculdade, que pensei, bem, isto se calhar eu gosto muito disto, mas não sei se vai ser um futuro para mim. Felizmente depois ali nos anos de transição de júnior para sénior, a chance, apesar de estar a passar por uma fase bastante má em termos financeiros, acabou por ter uma aposta muito grande na formação, que acabou por me beneficiar a mim e outros colegas meus que estavam na formação, e acabou por uma transição que é sempre difícil de júnior para sénior, acabou
por ser bastante benéfico para mim e depois consegui fazer disso vida, do futebol vida até hoje, pelo menos. O teu pai era um exemplo, tinhas ali em casa um jogador que depois passou a ser um treinador. Que impacto é que ele teve também nesse início de carreira e depois durante o teu percurso? Muito, aliás, ainda continua a ter, ele quer queira, quer não, acaba por estar sempre ligado ao meu início de carreira como treinador, como jogador e também como treinador, porque foi ele sempre que ia sempre, desde que ele sempre quis acompanhar os meus jogos, como qualquer pai, mas sempre foi uma pessoa que acho que exigiu bastante de mim e acho que isso acabou por ser bom, porque nunca colocou o foco de aquilo que não tivesse a correr menos bem, em vez de colocar o foco ou nos treinadores, ou nos adversários, ou nos meus colegas, o que quer que seja, tentou sempre. Lembro-me de todos os finais de jogos, mesmo quando eu fazia grandes jogos, eu lembro-me de ter estas discussões com ele aos 12, 13 anos, a dizer, então, mas eu acho que fui o melhor em campo, e ele assim, pá, foste, mas ainda tens que melhorar isto e aquilo. E essa exigência de nunca estar satisfeito e de eu ter sempre coisas para além dos treinadores do que me diziam. Ele também, na altura, treinou a segunda Liga, equipas muito boas de Campeonato de Portugal, que é o equivalente à Liga 3 hoje em dia. E depois aquilo acabou por se enraizar em mim de que tenho que melhorar isto, tenho que melhorar aquilo, tenho que melhorar isto, tenho que melhorar aquilo. E acho que foi sempre uma exigência que ele me foi metendo, mesmo quando eu era sénior e quando ele foi meu treinador, nós não falávamos muito em casa, falávamos mais do balneário, mas mesmo depois quando jogava noutros clubes e que ele conseguia acompanhar e quando os jogos não coincidiam ao domingo à tarde, ele acabava sempre por dar a visão dele, e foi muito importante, como é óbvio nisso. Depois também passamos muitas horas em casa a ver futebol, e depois com o passar da idade também o facto dele começar a ver o jogo muito tático como um treinador que era, acabava por ter comentários que me faziam a mim próprio pensar o porquê é que ele estava a dizer aquilo, e depois ele comprovava com imagens, veja, ele está a acontecer aquilo, e aquilo começou de certa forma a despertar uma paixão em mim muito grande desde cedo, sempre mesmo muito cedo. Eu aos 20, 21 anos eu lembro-me já fazer perguntas aos treinadores de porquê isto, porquê aquilo. Então nos anos finais da minha carreira acho que nunca foi abusivo com nenhum deles, nem que se pareça, mas era um jogador que era fazer muitas perguntas porque queria perceber muitas coisas, não só táticas, mas de treino, tempos de treino e essas coisas todas. Mas claro que o meu pai aí teve uma preponderância muito grande para qualquer uma das situações e para aquilo que eu sou hoje em dia, mesmo enquanto ser humano. Como é que se gera essa relação pai-filho, treinador-jogador? Não foi fácil, não foi nada fácil. Eu lembro-me que o primeiro ano que ele é meu treinador foi em Sinfãs. Nós íamos nós treinávamos, eu já não consigo precisar das horas, mas imagino que 5h30, 6 da tarde, porque nós saímos daqui por volta das 4 da tarde, São João da Madeira. Eu ia com ele no carro, com mais 2 colegas nossos de equipa daqui de São João da Madeira, que ele levava, daqui das Redondezas. E depois ou seja, nós praticamente não falávamos na viagem para cá também pouco falávamos, depois chegávamos a casa, não comunicávamos muito, não foi nada fácil. Depois, quando nos cruzávamos na Sajonense, já tínhamos tido o primeiro ano, foi um bocadinho melhor, mas quer num ano, quer noutro, acho que a minha mãe e a minha irmã, sobretudo a minha mãe, sofreu um bocadinho porque as refeições eram um bocado... Parecia que tinha morrido alguém lá em casa, sem necessidade, mas pronto, são coisas que fazem parte, que acho que até partiu muito mais vezes de mim do que propriamente dele. Mas não soubemos gerir, ou melhor, soubemos gerir muito bem na parte desportiva, na parte de balneário, nunca tivemos problemas nenhum acerca disso. Mesmo em termos dos jogadores, colegas de equipa, nunca houve qualquer tipo de problemas. Mas no que diz respeito ao relacionamento familiar em casa, nem sempre foi fácil, mas são coisas que fazem parte. Sentes que haviam ali algumas linhas que podiam ser ultrapassadas, mesmo do ponto de vista do balneário? Às vezes pode ser difícil de gerir, e já estou aqui a mandar a casa abaixo, pode ser difícil de gerir até com os próprios colegas de equipa, alguns que não percebam tão bem a relação. No primeiro ano, quando nós fomos para o Sinfãs, foi um bocadinho mais difícil, porque eu vinha do contexto sanjonense da terceira divisão, e foi para lá como, entre aspas não, literalmente como ofício de treinador, e eu comecei logo a jogar, acabei por fazer, na pré-época até meu pai até já admitisse hoje em dia que na pré-época eu já estava melhor do que os meus colegas, mas ele mesmo assim deixou-me no banco, só que uma semana antes de começar a época, o jogador que estava a jogar no último jogo de pré-época lesionou-se, e ele ficou só com 4 médios, e o outro era
eram 2 jogadores de carisma, eram 2-10 e depois ficou só com 6 e com 8 e quase que se viu obrigado a que eu jogasse. E depois a partir daí joguei sempre, mas no início ainda houve, claro, era um plantel mais velho, ainda houve ali, ou melhor, se calhar era eu que era mais inseguro e tinha medo até nesse caso, nem foi mesmo eu próprio em Sinfãs. Na segunda vez foi a passagem o meu pai acabou por vir substituir o Ricardo Sousa, eu já cá estava, era um dos capitães, juntamente com o Fabeta, os meus colegas de equipa já me conheciam e foi muito mais natural, não houve, os meus colegas já me conheciam, não foi por aí. Chegar aqui ao Conde Dias Garcia, num clube formador como a Sajonense e se calhar um dos maiores, se não o maior do Distrito de Aveiro, é um sonho para quem vem de baixo? Acho que tem que ser. Acho que temos, em termos desse aspecto, acho que o facto da criação da equipa B este ano também acho que pode ser um fator que pode ajudar muito, porque como eu estava a dizer há bocado em relação a mim, é um problema que se mantém hoje em dia, que não é fácil de combater a transição de júnior para sénior. Sei que ainda estamos num patamar bastante baixo e é preciso subir, mas é o primeiro ano, é natural que isso aconteça. Agora acho que também a Sajonense tem vindo a trabalhar melhor, sobretudo nos últimos 2 anos. Acho que temos jogadores, porque houve aqui um hiato de tempo com poucos jogadores da formação a subirem ao patamar sénior. Se calhar onde passou mesmo mais gente dos júniores para os séniores, cá foi mesmo na minha altura, porque o clube passou por aquelas dificuldades financeiras e teve que se agarrar à formação porque não tinha outra hipótese. Como é óbvio também, sabemos e percebemos que não dá para agora chegar ali e pegar em 10 jogadores dos júniores da Sajonense e transportá-los para a equipa A, mas se calhar a ponte da equipa B hoje em dia pode ser uma ponte bastante boa para eles estarem ali 1-2 anos a jogar uns escalões mais abaixo, mas sempre com a supervisão de direção e dos treinadores para poder puxá-los a qualquer altura, virem treinar, um bocado o trabalho que eu sei que estão a fazer este ano. Acho que pode ser importante e acho que começando a meter 1-2 jogadores, até acho que pode ser mais fácil também para os miúdos lá de baixo começarem a acreditar que podem chegar cá acima e podem ter o sonho de jogar pela equipa principal da Sajonense. Não é algo que é utópico e acho que estamos bem nesse caminho. Também acho que há um caminho a fazer na formação para cada vez mais termos jogadores melhores e com mais qualidade, embora sabendo que é difícil porque há equipas a trabalhar mesmo muito bem, como Famalicão, Braga, Porto, Rio Ave, muitas equipas aqui à volta que não é fácil mantermos aqui os nossos melhores jogadores, mas acho que se essa porta se abrir também pode ser uma ajuda também para a formação, ou seja, pode ser aqui uma ajuda mútua entre clube, SAD e formação, que pode ser não tão utópico como foi em algumas alturas para chegar à equipa principal. Tu tiveste uma carreira com passagens também pelos Sinfãs, pelo Aves, Salgueiros, Friamundo, Felgueiras, Montalegre. Ainda assim, a Sajonense foi sempre aqui um ponto de contacto frequente. O que é que significou, e significa para ti, teres vestido esta camisola enquanto sénior, enquanto jogador de formação também? Sim, isso é impossível, mesmo que não viesse cá voltar a jogar e acabar a minha carreira, iria ter sempre este ponto de contacto com o Sajonense, porque nasci aqui, como tu disseste no início da entrevista, e bem, vivia aqui a 200 metros, curiosamente agora mudei de casa e fiquei 100 metros mais perto, acho que vestir a camisola da Sajonense e tudo aquilo que ele representa, acho que eu já disse isso, mas é difícil, é mesmo muito difícil quantificar em palavras, mas é uma pessoa vir ao estádio, é uma pessoa ir ao Caldeirão, ao pavilhão, é sentir aquela mística toda. Eu já nem vou falar de mim, mas por acaso nós agora, em contacto com os nossos jogadores sub-17, dissemos-lhes mesmo que mais do que eles virem aqui numa das conversas de segunda-feira depois do jogo, porque temos muitos jogadores que não são de São João da Madeira, jogadores que vieram de outras realidades, e numa das conversas deles perceberem que símbolo é que trazem ao peito e que instituição é que estão a representar, de que eles primeiro deviam de viver jogos de cenas, porque cada vez mais os miúdos hoje em dia não veem pouco futebol e nós fizemos esse apelo, mas sobretudo para se sentirem, porque acho que ali ainda se sente mais que é ver um jogo de hóquei. E sentir o que é sanjoanense, o calor humano das pessoas, o bairrismo que há aqui, esta pertença tão grande, e acho que o clube, é uma opinião pessoal e não é parcial, literalmente, acho que é um clube
demasiado grande e que tem que dar passos em frente e tem que ir por aí acima. Acho que a Liga 3 é um bom patamar, mas acho que o clube, a instituição, a Associação Desportiva Sanjonense, a cidade, os sanjonenses merecem mais do que a Liga 3. Antes de irmos agora aos sub-17 de vez e falarmos um bocadinho do futuro, olhando a frio e olhando para estas fotos aqui, o que é que tu pensas agora? O que é que te vem à memória? Que sentimentos é que isto te traz? Um estádio cheio, ou quase cheio, a tua equipa, a tua família, as pessoas ali todas à tua volta, como é que te relembras disto? Pá, eu por acaso fiz este exercício há 15 dias ou 3 semanas, fiquei sozinho em casa e lembrei-me de ir às redes sociais, as minhas e da Sanjonense, porque partilhamos as mesmas coisas e fui ver as fotos desse dia. E claro que me emocionei, mas acho que, sinceramente, foi um dia de mesmo muita alegria. Acho que nunca mais vou esquecer este dia. Foi depois de... Aconteceram muitas coisas que vocês ajudaram bastante a que tivesse sido ainda mais especial, desde as entrevistas antes do jogo, da surpresa dos meus pais, depois o jogo propriamente em si, depois a última vez ter pisado o relvado, depois a surpresa que fizeram no final, uma comunhão muito grande entre, como está aqui na foto, entre nós todos, entre o grupo de trabalho, que não me canso de os elogiar, e que mantém contacto com muitos deles, felizmente. Como estava a dizer, o estádio também, o facto da celebração da Associação de Desportivos, que era o mesmo mais importante, não era a minha despedida, como eu tinha dito antes, de termos consumado ali a nossa manutenção, o facto de ter ido mesmo muita gente ver o jogo, o facto de vocês também terem promovido isso. Tive mesmo muitos amigos e pessoas, ex-treinadores, ex-presidentes, muitos familiares, terem ido ver o jogo e eu ter ido depois abraçado quase todos eles no final do jogo. Foi mesmo um dia, vai ser, eu não quero dizer isso, mas acho que para já se calhar pode ter sido dos dias mais bonitos da minha vida, porque foi mesmo, correu tudo tão bem, foi tudo tão bonito que no dia a seguir e na semana a seguir eu cruzava-me com pessoas e às vezes até na padaria, uma senhora da padaria me disse, passado um mês, tu não és o Ruben que acabou a carreira? Eu disse, sou. A tua homenagem foi tão bonita, e pronto, são coisas que nos enchem o coração. Depois o facto da festa que fiz com os meus colegas de equipa, toda a gente, todos juntos, foi mesmo um dia muito, muito memorável. E não há palavras, vai ser um dia que vai ficar guardado para sempre no meu coração e na minha memória. E também somos muito gratos por terem proporcionado esse dia espetacular. O mérito é teu. Não, estas fotos, por acaso, há um bocado estava a percorrer e todas elas acho que dizem muito aquilo que foi o dia. Aquela da equipa é espetacular, estas também, esta tua aqui com o microfone a cantar, foi um momento bonito. E também ali próprios ao Gonçalo, porque ele... A do meu amor é preto e branco, saiu bem. Ele captou bem o momento disto e, portanto, é algo que fica na memória. Nesta altura, eu lembro-me, e acho que não vai ser uma confidência, o Marco foi um dos que disse isto, e outros disseram também, que tu lias o jogo já de uma forma diferente. Isso deixa-te de alguma forma orgulhoso também e confiante da decisão que tomaste de seguir agora com a carreira de treinador? É sempre bom esse reconhecimento e, por exemplo, o Marco é uma pessoa que passou muitos anos na Primeira Liga e ouvir dizer isso de uma pessoa que apanhou tantos e bons treinadores e que passou anos a fio na Primeira Liga e dizer isso, claro que e não quero dizer que só por passar na Primeira Liga quer dizer que perceba mais do que os outros, mas claro que é bom ouvirmos esse tipo de elogios. A verdade é que o ano passado eu sei que também por já ter essa questão de ser treinador eu ajudava bastante sim, eu acho que acaba sempre por ajudar nós a ouvirmos, quer no futebol, neste caso enquanto treinador, alguém nos dizer que nós percebemos disto ou daquilo, mas acho que isso não me embaidece, nem pelo contrário. Eu acho que cada vez, aliás, o meu trabalho felizmente permite-me passar o dia a ouvir falar de futebol e eu estou sempre a ouvir falar de futebol e quanto mais ouço falar de futebol eu acho que menos percebo, e isso é bom porque se eu acho que ainda não percebo tanto quanto devo perceber, eu tenho que ir à procura de perceber mais, e acho que a vida de treinador é muito difícil. Acho que há cada vez mais gente a estudar futebol e a ler futebol e a tentar entender de futebol. Claro que depois há outras coisas também, não é só a parte tática que conta, é a questão de liderar um balneário, por isso é que eu também quis passar por esta experiência, porque uma coisa era
liderar um balneário enquanto capitão, que sei que o fiz muito bem, mas outra coisa é liderar um balneário e teres que lidar com uma estrutura diretiva, com expectativas de direção, expectativas dos adeptos, expectativas dos jogadores que não jogam, lidares com as ias, digamos assim, dos jogadores que não estão a jogar tanto. E isso acho que é um processo que, por mais que tu aches que percebas de futebol, tu tens que ir passando, e quanto mais passagens, acho que é fácil de perceber, porque os treinadores dizem todos isso, quanto mais anos passam, eles percebem que vão cometendo muitos erros. E eu quero me preparar o máximo possível para cometer o menos erros possíveis, sabendo que os vou cometer, e quando algumas oportunidades surgirem, eu estar preparado para elas, sabendo de antemão que também no meio disto tudo, um dos fatores que me levou a decidir é que, embora seja um campeonato difícil, é campeonato sub-17, Primeira Nacional, sabemos que não jogamos com as mesmas armas do que outros, mas ao mesmo tempo também é uma experiência muito enriquecedora de apanhar adversários muito bons, que trabalham muito bem. Para termos uma noção, nós estamos a jogar um campeonato com 10 equipas, onde Porto, Braga, Famalicão, Vitória de Guimarães, pelo menos estas 4, de certeza absoluta, são semi-profissionais, ou treinam de manhã ou treinam à tarde e conciliam com as aulas dos miúdos às 5h30, 6 da tarde, estão em casa para ir descansar. Mas ao mesmo tempo também nos permite outras coisas, e nós vemos, eu e a minha equipa técnica, vemos isto muito mais como uma oportunidade do que outra coisa qualquer, porque também nos permite analisar o nosso jogo, porque todas as equipas têm que filmar os jogos e meter numa plataforma, ou no iScout, ou no grupo do WhatsApp que nós temos todos entre treinadores e observadores. Podemos analisar o adversário, e isto são tudo passos que nós estamos a trabalhar quase, embora não sendo, porque a minha equipa técnica toda é um part-time no fundo, mas nós levamos aquilo como se fosse a full-time, e acho que isso é que é o mais importante, é nós trabalharmos, percebermos o que é que estamos a fazer bem, o que é que não estamos a fazer tão bem, onde é que podemos melhorar. Claro que os elogios são sempre bem-vindos, mas isso não é isso que nos vai fazer melhores ou piores treinadores. Já falaste aí um bocadinho sobre alguns desafios desta experiência, mas pergunto também que balanço é que fazes até agora, tanto da época passada como deste início da época, sabendo que o desafio, como já disseste também, é muito complexo. A época passada foi espetacular. A primeira fase foi difícil, como foi esta, como está a ser esta. Depois, na segunda fase, acho que conseguimos num misto de qualidade de trabalho, com bons jogadores também. Acho que conseguimos uma coisa muito importante, que foi tínhamos alguma malta de São João da Madeira e de São Joanense que conseguiram um pouco também transportar a mística do clube para junto dos outros jogadores, que também até acabavam por um bocado por também eu ser jogador de séniores, queriam sempre ir ver os jogos de séniores. Acho que isso também ajudou, e acho que o ano passado, tendo em conta como tem sido os últimos anos da formação da São Joanense, que nem sei se trabalhou bem, se trabalhou mal, porque eu estive afastado também, não sei, mas tendo em conta, transportando para o meu tempo, quando tinha 16 anos, eu lembro-me de jogar contra equipas da Primeira Nacional, e nós, contra as melhores, contra o Porto, contra o Leixões, contra o Vitória, e nós conseguimos ser competitivos, e a verdade é que nós, quer o ano passado, quer este ano, sentimos muitas dificuldades em ser competitivos. A realidade, pronto, acho que o balanço até agora, em termos de resultados, não é positivo, claramente, mas também nós já sabíamos para onde é que íamos. Não estou assustado, nem preocupado, nem chateado. Sei que são coisas que demoram o seu tempo. A maior parte dos nossos jogadores, tirando 3 que jogavam connosco na nossa equipa o ano passado, na equipa A, que já experienciaram Primeira Nacional de Sub-17, todos os outros vinham de uma realidade distrital. São coisas que levam tempo. Nós também queremos, muitas vezes, temos uma ideia de jogo que valoriza o jogador e o jogo, e às vezes cometemos mais erros porque queremos, às vezes, coisas que se calhar eles ainda não estão preparados, mas também nós temos que os obrigar a preparar agora, porque a segunda fase é conta para nós. O formato do campeonato, para quem não sabe, ao final da primeira fase os pontos vão todos a zero, os 5 primeiros vão lutar para ser campeões, com os 5 primeiros do Norte com os 5 do Sul, e os 5 do Norte com os 5 do Sul de baixo vão lutar para não descer, os pontos partem do zero. É aí que nós temos de estar preparados. E acho que estamos no bom caminho na questão de ver a equipa a crescer, porque se não tivesse resultados e a equipa não tivesse a crescer, estava mais preocupado. Quando vejo a equipa a ter outro tipo de comportamentos muito melhores que o que tinham há 2 meses atrás, dá-me alento, mas sabemos claramente que vai ser uma luta muito difícil, mas já sabemos desde o início da época, isso não é problema, nem nos vamos lamentar com isso. Como é que se consegue gerir um balneário com jovens que também ambicionam
chegar mais longe. Sentes que há algum peso ali geracional? Achas que haverá de certeza a diferença da geração deles para a nossa? Sim, há muita. Sentes muito? Sim, sinto muito, porque literalmente, pá, é o que é. Os dias de hoje nós temos única e exclusivamente adaptar-nos, porque não vamos conseguir mudar o mundo, mas acho que a questão dos tablets, dos computadores, dos telemóveis mudou drasticamente a vida dos miúdos. Dificilmente tu vês miúdos na rua a brincar, a jogar futebol. Os meus jogadores já têm 16, 15, vão fazer 17 anos. Eu já me deparei com o problema que vejo que eles não veem bem futebol. Eu às vezes estou a falar com eles de coisas que eu tenho que parar o vídeo e perguntar se eles estão a perceber, porque eu acho que eles não veem futebol e eu às vezes estou-lhes a falar de coisas que eles, por não verem futebol e não sabem. O consumo de futebol também é muito diferente. É muito pouco. Eu lembro-me de ter perguntado aqui não foi há muito tempo, há um mês, foi o Manchester United Arsenal e eu comecei a falar do jogo como se alguém tivesse, como se 10 ou 15 jogadores tivessem visto o jogo, e eu perguntei se alguém tinha visto o jogo e ninguém tinha visto o jogo, e depois eu perguntei nesse fim de semana, eu acho que houve também o Sporting Porto, eu não sei se foi o Sporting Porto, mas foi um jogo bom da Liga Portuguesa, e perguntei se alguém tinha visto algum jogo de futebol no fim de semana inteiro, e nós não tivemos jogo nesse fim de semana e ninguém viu jogo nenhum. E eu fiquei um bocado assustado, porque é uma realidade que pronto, eles veem os resumos, ou seja, claro, eles sabiam os golos, essas coisas todas, porque eles vão ao telemóvel e veem os resumos que aparecem na V Sports, onde quer que seja, e eles veem os resumos da Premier League, mas não veem o jogo em si. É um consumo muito rápido. Exatamente, e veem o flash score, mas não veem o jogo propriamente dito. E é uma diferença muito grande, mas nós temos de nos tentar adaptar à realidade, porque não há nada a fazer. Isto também se passa estamos a falar de miúdos sub-16, sub-17, mas os treinadores que estão a treinar nos séniores, estão a apanhar miúdos de 20, 21, 22 anos, também não é diferente, porque esta geração agora é assim, é o que é, e nós temos que nos adaptar a ela. Olhando para a frente, daqui a 10 anos, onde é que tu te imaginas? Ui, pergunta difícil. Eu tenho o sonho de ouvir o hino da Liga dos Campeões enquanto treinador, e como sei que isto pode demorar muito, ou melhor, eu daqui a 10 anos já queria estar a treinar na Liga dos Campeões, mas sei que isso pode demorar mais. Daqui a 10 anos vejo-me a treinar a ser treinador principal de uma equipa da Primeira Liga. É esse pelo menos a minha ambição e o meu objetivo. Gosto muito de ser treinador, vou fazer tudo por isso, e é isso que eu quero. Olhando para a Sajonense também, e ainda, é muito diferente a Sajonense 2 com a Sajonense que tu viveste enquanto jovem? Não sei se será assim tão diferente. Eu acho que o ano passado fez-se uma coisa no clube que acho que está a ser transportada para este ano. E o facto de termos andado, e eu fui uma dessas pessoas que fiz isso, ter levado os jogadores, muitas vezes jogadores ao futebol de formação, para trazer os miúdos para ver os jogos, acho que foi uma das coisas muito bem feitas no ano passado, porque eu agora continuo a ver os jogos, já não dentro de campo, mas tenho vindo ver os jogos todos cá, e continuo a saber que os miúdos que vinham o ano passado continuam a vir este ano, com camisolas, jogadores do ano passado. Acho que, não sei se será assim tão diferente. Eu não sei como é que estava a Sajonense para trás, porque eu tive 5 anos a viver eu joguei no Montalegre, tive 5 anos seguidos a viver lá, e como é óbvio, eu vinha cá 2, 3 semanas, vinha cá ao fim de semana quando podia, e 2, 3 semanas por ano. Mas acho que foi feita uma aproximação muito grande entre o futebol de formação e o futebol sénior. Acho que há uma identificação dos miúdos com o clube. Mesmo no hóquei, eu fui ver o hóquei no sábado, vê-se muitos miúdos também a vir ver o jogo, e eu nem sei se na altura, sinceramente, se vinham tantos miúdos a ver o futebol. Ou seja, havia muita gente de São João da Madeira, sim, a jogar na Sajonense, muito mais do que cá agora, é verdade. Mas eu também não sei se eu não vinha assim tantas vezes para a Sajonense, porque eu acompanhava sempre os jogos do meu pai, e tirando os anos em que ele estava a treinar a Sajonense, o meu domingo à tarde era acompanhar o meu pai. Mas do que eu falava com os meus colegas de equipa, eles também não vinham ver a Sajonense assim tanto, como eu vejo que há jogadores. Por exemplo, eu tenho jogadores meus sub-16, sub-17 que têm por hábito vir ver o jogo da Sajonense. Por isso, não sei se, acho que nesse aspecto eu até acho que o clube tem dado uma força de vitalidade muito grande, sinceramente.
Colocando-te na posição de adepto, qual é que achas que deve ser o papel do clube na cidade e também na formação destes jovens? E que mensagem, aproveitando, que mensagem é que gostarias também de deixar, enquanto ex-jogador, enquanto treinador da formação, à comunidade sajonense? Olha, o papel eu acabei até por falar um bocadinho sobre ele, da questão de agregar, mas, por exemplo, essa ideia do ano passado termos andado com os jogadores séniores a ter andado a distribuir bilhetes pelos miúdos, e os miúdos naturalmente vão trazer os pais, e os miúdos começam a gostar de mim, depois do Jota, depois este ano do Fede, de quem quer que seja, e depois começam a ganhar o hábito de vir ver o jogo. Lembro também do ano passado ter feito aqui com vocês uma ação de campanha juntamos hóquei, patins, handball e futebol, foi os três, jogávamos os três no mesmo dia, uma coisa assim qualquer. Acho que são esse tipo de coisas que aproximam a Sanjoanense os sanjoanenses da Sanjoanense. Mas eu acho que o clube está a viver uma boa altura de vitalidade. Eu fui ver o jogo no sábado, o pavilhão estava completamente à pinga, tenho vindo ver os jogos dos séniores, tem estado boa gente. Digo já aqui que acho que a partir de janeiro vai começar a estar mais gente, nós vamos ficar nos 4 primeiros e vamos andar a lutar para a segunda divisão. Isso é falar. E eu acho que vai começar a estar mais gente e vamos ver se não vamos para a segunda divisão. E a segunda pergunta, já não lembro qual é que era. Uma mensagem não para era uma pergunta, era uma mensagem. A mensagem também já passei um bocadinho da outra vez, é a questão de... Acho que este bairrismo, este sentimento de pertença muito único que nós temos, de amor e de orgulho da raça de sapateiros que nós tanto gostamos de enunciar, acho que tem que ser passada de geração em geração. E sinto que está a ser... acho que está a ser bem passada. Mesmo na formação também noto uma preocupação dos treinadores, dos diretores, para virem ver os séniores, para os treinadores sub-15 a dizer para ir ver os jogos sub-17, uma coisa que leva uma coisa a levar a outra, e eu acho que estamos numa boa altura de sanjoanense, de vitalidade do clube. Se houver sanjoanenses eventualmente que estejam um bocado afastados da realidade e que afastados do clube, não é da realidade, é do clube, que venham ver o jogo dos séniores, que venham ver o jogo do hóquei, porque quantos mais sanjoanenses estivermos aqui para apoiar as nossas equipas, mais fortes seremos, e porque precisamos, como eu disse há pouco, que o clube dê passos em frente, e precisamos de mais gente a levar-nos em frente e a levar este enorme clube aos patamares que eu acho que merece, que a Liga 3 é bom, mas acho que nós merecemos mais. A mensagem de quem sabe. Estamos a chegar mesmo ao final e eu agora vou pedir-te aqui cinco respostas rápidas. Eu acho que já tenho aqui... Eu gosto de ir pela loja, eu gosto de pensar. Eu acho que já tenho aqui algumas respostas que já consigo imaginar, mas vou-te fazer as perguntas na mesma. Cinco perguntas para 5 respostas rápidas. Melhor grupo de trabalho? É com a passada. Melhor colega de equipa que já tiveste? Acabou de me ligar, Ricardo Tavares. Treinador que mais te marcou? Flávio Neves. Um jogo inesquecível? Sanjoanense Trofense, o último da minha carreira, sim. E para terminar, um sonho por cumprir no futebol? Acho que falaste dele um bocado. Já ouvir o hino da Champions enquanto treinador. Muito bem. Chegamos ao fim. Resta-me agradecer, em primeiro lugar, à iCase, porque também está connosco neste projeto e nos permite chegar, através de outro formato, a outras audiências também, e, naturalmente, ao Ruben, por ter estreado este Preto no Branco, este novo podcast da Sanjoanense. Obrigado, foi um gosto mais uma vez. É sempre um gosto falar contigo e com todos aqueles que são sanjoanenses e, portanto, fiquem connosco, acompanhem-nos e acompanhem as nossas modalidades e o nosso futebol. Obrigado e até ao próximo episódio.